Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, as prestações ao banco estão 50% mais caras no último ano. A renda dos novos contratos subiu 30% quase em Lisboa, 30% no Porto. Uma renda média em Lisboa custa mais do que 2 vezes o salário mínimo nacional. 2 vezes o salário mínimo nacional não pagam uma renda média em Lisboa. Custa mais que 1,5 vezes o salário mínimo nacional, uma renda média no Porto. Há estudantes a desistir do ensino superior. Há gente a ser despejada das suas casas. Há gente desesperada porque não tem onde viver, onde planear a sua vida, onde ter filhos. E o programa que o Governo apresentou não resolve nenhum destes problemas. O Partido Socialista vive num outro mundo. Vive num mundo em que a crise não é esta crise da habitação que vivemos. Vive a correr atrás do prejuízo e tudo o que conseguiu ao fazer anúncios que não concretizou foi piorar o problema da habitação em Portugal e aumentar o preço das rendas. Da direita não se pode dizer nada. A direita só quer saber do lucro do negócio e da forma como utiliza pequenos proprietários para proteger a ganância dos lucros da crise da habitação, do negócio do imobiliário. Há 3 medidas que podiam mudar a crise da habitação. Há 3 medidas que podiam salvar a vida das pessoas que procuram uma casa e não têm. Tetos às rendas, de acordo com a localização e tipologia de imóvel. Obrigar os bancos a baixar a prestação e que isso seja feito por conta dos seus lucros, 2.000 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Proibir a venda de casas a não residentes. E não vale a pena fingir indignação. Fica a direita, fica o PS muito indignados com esta proposta porque ela afeta os mais ricos. 95% a mais é quanto pagam os residentes pelas casas, fazendo subir o preço de todas as casas do país. Mas não querem saber dos imigrantes que vivem nos portas-bagagens dos carros porque não conseguem ter uma casa. Que vivem em prédios sem condições, em beliches em regime de cama quente porque não conseguem ter uma casa. Isso não os preocupa. O Governo, com esta proposta, insiste no erro. Recusa as 3 propostas que podiam resolver o problema da habitação em Portugal e acha que não tem que dar contas a ninguém, porque se basta a si mesmo, na sua maioria absoluta. O lobby e a especulação imobiliária podem ter voz nesta Assembleia da República, da direita ao PS. Podem até ter maioria nesta Assembleia da República e impedir medidas que podiam baixar os preços de serem aprovadas. Mas nas ruas sabemos que é a voz do povo que manda. E a voz do povo que sabe o que é a crise da habitação e que conhece as medidas que poderiam resolver a crise da habitação, vai-se fazer ouvir. A voz do povo vai-se fazer ouvir no dia 30 de setembro, numa manifestação pela habitação, de quem quer resolver os problemas do país e sabe que neste país a vida digna, a capacidade de nos desenvolvermos, o futuro, depende hoje de uma coisa, do direito à habitação, e é esse que nos temos de preocupar em garantir.